Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos à Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson Santos, fiquem à vontade para entrar nessa nossa sala de aula virtual, na qual a gente tem se encontrado ao longo do último ano também. Contem para mim se vocês estão me ouvindo, por favor, se está aparecendo aí, se está chegando esse som para vocês. Quero saber de onde vocês falam também, a gente costuma receber tanta gente aqui nas nossas salas, né? E o nosso encontro de hoje ele tem um propósito, que é trazer à tona um assunto que ele é tão presente, tão recorrente aqui na Escola de Botânica. É um dos temas que a gente mais gosta, não só de aprender, mas também de tratar, que é sobre a ilustração e principalmente sobre a arte botânica. Estou vendo que vocês estão ouvindo, vocês estão chegando de todos os lugares já, fiquem à vontade. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, você não vai ver os comentários aqui, mas a gente vai dedicar um tempinho então para falar sobre arte botânica. Vocês gostam de ilustrações botânicas, de desenhos de plantas, de ilustrações de seres vivos vegetais? Bom, só passar uns recados bem breves, né? A Escola de Botânica segue com as suas atividades online. A gente ainda não retomou as nossas atividades presenciais. Em breve, possivelmente, a gente vai retornar, mas fiquem atentas e atentos aí às nossas redes sociais. A gente vai avisar vocês sobre esse retorno. Por enquanto, os nossos cursos seguem na modalidade online. A gente tem 11 cursos online na atualidade. Inclusive, estamos com inscrições abertas para os cursos Introdução à Botânica, Agro para Paisagistas, Botânica na Cozinha e os usos das plantas. As aulas vão começar em agosto, então falta pouco tempo. Inclusive a gente já está chegando no fim das vagas aí para esses cursos, então quem tem interesse em estudar conosco ao longo do segundo semestre, entra lá no site que vocês conseguem achar mais informações também, escoladebotânica.com.br. Bom, já chegou mais gente, já sei aí de onde vocês estão falando, algumas e alguns de vocês. Como eu disse, o objetivo de hoje é trazer um assunto. Deixa eu ver se eu consigo já compartilhar uma imagem, pelo menos aqui, para me tirar dessa tela, né? E a gente falar de arte botânica, né? Essas ilustrações que vocês já devem ter encontrado por aí em muitos lugares, elas têm um grande propósito, né? Mais do que embelezar as paredes, os livros, os lugares, a arte botânica ela tem uma relação direta com o universo científico da pesquisa relacionada ao mundo das plantas. Muita gente não sabe, mas existe uma divisão, na verdade, bastante clara dentro do universo científico, né, entre o que a gente chama de ilustração científica e a ilustração artística, né? Tô vendo que tem gente aqui de Porto Alegre, de Portugal, de São Paulo, de Sorocaba, de tudo que é lugar. Sejam bem-vindas e bem-vindos, tá, pessoal? Já dando início a esse papo aqui, onde eu quero mostrar para vocês, mais do que belas imagens aí que a gente vai ter, né? Quero mostrar para vocês também um pouco dessa diferença que eu acho bem importante que a gente traga para o contexto da Escola de Botânica. Na atualidade, inclusive, existe uma confusão, eu diria que uma confusão generalizada. A palavra botânica ela passou a ser usada para determinar, na verdade, uma série de situações, inclusive lugares. A gente encontra por aí, e isso não está incorreto, mas é uma certa mudança no uso da palavra, né, onde a gente vê, por exemplo, um ateliê botânico. Aí quando você olha o que é um ateliê botânico, é um lugar onde uma pessoa trabalha fazendo arranjos florais ou cultivando plantas. Só que na prática, quando a gente vai na origem da palavra, e aí falando de língua portuguesa, botânica não é planta. Existe uma palavra para determinar seres vivos vegetais que realizam fotossíntese, que tem folhas, caule, flor, fruto, semente. E essa palavra que determina quem são esses seres vivos é planta. Muita gente tem usado a palavra botânica como sinônimo de planta, mas na verdade não é. Botânica é uma ciência. Botânica é a ciência que estuda as plantas, as algas e os fungos. Quando a gente olha para o mundo contemporâneo, é claro que a gente está falando de uma situação onde estamos
temos e vivemos uma língua viva como o português, que permite mudanças e adaptações, né? E por isso que a gente às vezes vê de uma maneira muito presente a palavra botânica associada aos espaços físicos, aos projetos que nem sempre estão falando de ciência, né? O mais adequado, se fosse olhar bem para o literal da língua portuguesa, é que a palavra botânica estivesse associada com ações relacionadas à ciência botânica, da pesquisa, do próprio ensino ou de várias situações onde a gente está falando de algo científico. Se a gente está falando de planta, existe a palavra planta para determinar isso. Por que eu estou insistindo nesse assunto? Que quando a gente fala de arte botânica, né, o que a gente tem nesse universo? A gente está falando, na verdade, de uma expressão artística milenar, onde pessoas vêm representando e retratando as plantas com as mais diferentes técnicas, das mais diferentes formas, em diferentes superfícies, utilizando diferentes também, tanto materiais para as produções, como também os suportes, né, que vão receber essas obras de arte, porém com uma intenção. A arte botânica ela permeia num lugar que é o lugar de deixar para aquele momento histórico ou para as próximas gerações, né, uma representação, muitas vezes bastante fiel, do que é um vegetal, do que é uma planta, por exemplo, né? Então, quando a gente, por exemplo, olha vamos supor que você tem um pano de prato e tem uma flor desenhada naquele pano de prato. Por que aquilo não é arte botânica do ponto de vista literal do que é a arte botânica? Porque a arte botânica ela vai procurar representar formas desses seres vivos que a gente chama de plantas ou vegetais de uma maneira extremamente fiel. A gente parte de um princípio que a arte botânica ela tem como um ponto de partida um modelo vivo. Você está vendo a planta e você está representando nessa ilustração, nessa pintura, nesse desenho que você está fazendo, fielmente aquilo que está sendo observado. A ciência se relaciona com a arte há muito tempo. Existe um campo de convergência entre esses dois lugares de uma maneira muito interessante já há muitos séculos. E quando a gente observa o porquê que isso aconteceu, a gente vai voltar lá no passado, numa época onde não existia fotografia. O grande impulso disso acontece na Europa, né? Em alguns países, não foi apenas um lugar só, mas a Europa é o grande centro de dispersão, vamos dizer assim, da arte botânica para o mundo. Num momento onde as navegações partem dos países europeus em busca de outros territórios para desbravar, para encontrar, para colonizar e para todas as histórias que vocês já ouviram na escola e na vida de vocês também. O que acontece é que esses navegadores, que eram tratados no passado como naturalistas, muitos deles, né, a maior parte figuras masculinas, naquele contexto histórico, principalmente dos séculos 16, 17, 18 e 19, né, a maior parte dessas figuras partem em busca de novos territórios e alguns deles partem exclusivamente dentro de expedições científicas, expedições de descobertas, né, em busca de novas descobertas, que iam desbravar territórios para ver o que tinha por ali de vida, de recursos minerais, por exemplo, que poderiam ser utilizados por aquele país. A gente está falando de um momento histórico que é pós-colonização das Américas, né, onde a ideia de muitos desses navegadores era de explorar os territórios em busca dos potenciais econômicos que esses territórios poderiam promover, né, para esses países de origem. E quando a gente olha os países europeus, aí para quem já teve a oportunidade de ir para algum lugar da Europa, que tem lugares que tem igrejas, né, completamente revestidas de ouro. Aí a gente fala, de onde veio aquele ouro? O ouro veio da América do Sul muitas vezes, veio da Ásia, né? Foi levado da Ásia, foi extraído, né? Esses minerais muitas vezes foram extraídos das colônias. Não eram só minerais extraídos durante o processo, não só de colonização desses novos territórios, mas a gente também tem um processo que é de exploração do mundo natural, né, onde a gente vai ver que os naturalistas tinham a intenção de entender quais eram as plantas que estavam nesses novos espaços, quais eram as frutas, principalmente o potencial dos alimentos, né, o potencial das plantas comestíveis, para também potencializar aquele
colonizador, né? Então levavam esses novos recursos para um novo território, e com isso eles conseguiam diversificar a sua alimentação, né? Quando a gente olha, por exemplo, os maracujás eles são predominantemente presentes nas Américas de forma nativa. Eles são nativos das Américas. Só que os maracujás são levados, por exemplo, para a Europa alguns séculos atrás. Imagina o europeu de 3, 4 séculos atrás, quando se depara com uma fruta como é o maracujá que a gente conhece hoje, que já está propagado para o mundo todo. Bom, esses navegadores e os naturalistas chegavam nos novos lugares e não tinham tanto tempo, muitas vezes, para fazer uma exploração profunda desses territórios. E uma coisa que faz parte do universo da botânica como ciência é a coleta de plantas. E a coleta de plantas para um botânico ou para uma botânica tem um propósito. Você pega uma amostra, um pedaço da planta, se ela é uma árvore, a planta inteira, se ela é uma pequena planta. Tudo isso é de acordo com o que está disponível no ambiente. Claro que hoje a gente tem algumas questões éticas envolvidas na coleta de plantas. A gente não vai tirar uma planta de um lugar se só tem ela ali, né? É meio evidente isso. Os cientistas não vão trabalhar para degradação. Mas no passado não se preocupavam muito com isso. Você pega um monte e a gente tem um processo chamado, dentro do universo científico, que é a herborização. É daí que nasce a palavra herbário, né? Herbário nada mais é, para a ciência botânica, do que uma coleção de plantas secas. O que secar uma planta traz de vantagem para uma pessoa que está explorando um novo território? Ela pode estudar essa planta depois. A planta seca permite que você consiga coletar várias, secá-las, levar para um outro lugar e estudar com bastante calma isso depois. 1500, início da colonização do Brasil, até 1900 e pouquinho, a fotografia, na verdade 1800 e pouco, né, a fotografia não estava aí presente. Como é que essas pessoas marcavam, guardavam e registravam principalmente aquelas informações que são as informações que se perdem quando uma planta seca? Como, por exemplo, cor, você seca uma planta, a cor desaparece, né? O verde é a primeira cor a desaparecer ali no processo de secagem de uma planta. Você coleta uma flor, você tem as flores muitas vezes multicoloridas. Você não consegue guardar essas cores. Os aromas a gente também não consegue guardar, né? Essas sensações, elas ficam apenas no imaginário de quem viu a planta. E é por isso que nasceu, no meio dessa nossa trajetória, né, como humanos explorando e procurando novos territórios, a ilustração científica. O que a gente vê aqui é uma ilustração e uma representação de um ramo de café, né? E essa planta do café, acredito que algumas pessoas aqui já tenham visto ao vivo essa planta. Eu vou até pedir licença para vocês, para quem está aqui ao vivo, para eu desabilitar rapidamente os comentários, para vocês conseguirem ver essa parte de baixo da ilustração. Vocês estão vendo que tem alguns desenhos e algumas partes que estão ali embaixo, né? Então, se a gente olha exatamente aqui embaixo de mim, bem lá no cantinho, ó, vai lá para o cantinho, o que a gente vai ver nada mais é do que o fruto do café. E ele está cortado ali de duas formas. A gente tem um fruto cortado bem no canto, para mim é o canto direito, tá? Para vocês talvez apareça de forma invertida, mas é naquele canto lá do cantinho. O que a gente chama de grão do café, popularmente, nada mais é do que o fruto do café, né? E quando a gente observa esse fruto, ele é um fruto carnoso, ele tem ali essa polpa avermelhada quando está maduro, e ele tem duas sementes. Quando a gente olha aquele recorte da ilustração lá embaixo, a gente está vendo, na verdade, uma vista dessas sementes cortadas. A figura do lado, essa que está bem aqui embaixo, é esse fruto do café com as sementes inteiras expostas. Na sequência, bem no meio lá embaixo, a gente vê um ramo com as flores. Então a gente consegue, na verdade, ver um conjuntinho ali que a gente vai chamar até de inflorescência nesse caso. São 4 flores que a gente vê por ali, mais um botãozinho floral aparecendo com uma flor aberta, e vocês conseguem ver com detalhes ali que tem uma flor completamente aberta, uma super fechada e outras duas em estágios intermediários de abertura. Na sequência, vocês estão vendo um pouquinho lá para o canto, o penúltimo desenho, né?
a estrutura que está dentro da flor. E isso está dividido de uma maneira muito interessante nessa ilustração. Porque a gente tem ali na figura que aparece como 3, né? Tá bem pequenininho. A figura 3, ela nada mais é do que a parte que a gente chama dentro do universo científico de parte feminina dessa flor. É o gineceu. Talvez esse nome vocês lembrem lá da escola. Do outro lado, o que a gente está vendo é a flor aberta, onde a gente vê as pétalas, 5 pétalas, e nós estamos vendo presas a essas 5 pétalas, 5 estames. É o androceu, a parte masculina da flor. Qual é a grande coisa dessa ilustração? Apesar de ter essa coisa de mostrar o café e todas as partes lá embaixo, isso não foi feito de forma aleatória, né? Isso tem um propósito para ser ilustrado dessa forma, né? As pessoas não faziam isso de uma maneira aleatória. É justamente mostrar para o espectador que, neste caso, naquela época do passado, quando surge a tradição e o início da ilustração científica, era permitir que uma pessoa, ao não acessar uma planta, quando ela não acessa uma planta, ela consegue entender da morfologia, né? E a morfologia, ela nada mais é do que a possibilidade da gente enxergar as partes detalhadas dessa planta, né? E quando a gente observa essa morfologia vegetal, a gente está falando, no humano, a gente chama de anatomia, né? Enquanto que na botânica a gente chama esse estudo das partes externas da planta de morfologia, aquilo que a gente consegue ver a olho nu. E é muito interessante porque o propósito de olhar essas partes ali embaixo é mais do que estudar simplesmente essa forma dos seres vivos, mas é uma maneira também da gente registrar essas plantas nesses determinados momentos históricos. Eu vou mostrar para vocês algumas outras ilustrações, né, aqui, e quando a gente observa, por exemplo, do cacau, olha que interessante essa do cacau, onde a gente vê, deixa eu ver se eu consigo me puxar para o outro lado, não consigo mais. Quando a gente olha essa ilustração do cacau, a gente está vendo o ramo da árvore com um fruto preso, um fruto mais jovem ali também, né? E a gente está vendo embaixo o fruto completamente aberto, com as suas sementes expostas. E vou pedir licença mais uma vez aqui. A gente olha os detalhezinhos lá embaixo daquela ilustração, né, dessa ilustração. A gente está vendo que basicamente as partes florais e várias faces dessa semente. E aí muita gente pergunta, mas por que precisa desenhar esses detalhezinhos? A ilustração científica, mais do que ser algo bonito, como a gente está acostumado a ver, como nesse cacau, ou até outras que eu posso trazer aqui para vocês verem também, eu tenho milhares aqui, se a gente fosse olhar, olha da batata, olha que coisa fantástica. Quando a gente olha essa ilustração da batateira, né, a famosa batata inglesa, a batata que a gente come, né, a gente está vendo o nome científico da planta lá embaixo, ramos da planta com as flores. Vocês já tinham visto flor de batata? Sabiam que a flor da batata ela é branca, né? Inclusive essa planta ela é parente ali do tomate, que é uma coisa muito maluca do ponto de vista até da nossa percepção, né, como consumidores de alimento. Ela faz parte da mesma família, a família Solanaceae, então se parece muito com as flores do tomate, do pimentão, né? A gente vai ver muitas outras plantas com essas flores. E olha que curioso, porque a gente vê as raízes com os tubérculos, que são as batatas propriamente ditas que a gente consome. Por outro lado, a gente vê lá nesse canto, lá no canto de lá, vocês estão vendo uma parte lá em cima amarelinha, que aqueles são os estames, né? A gente tem a parte interna da flor representada ali de uma maneira maior e mais explícita. E a gente vê embaixo, olha que interessante, o verdinho ali que aparece como número 3 também. Isso é o fruto da batateira. Aí você fala, mas batata dá fruto? Dá. As ilustrações científicas, elas têm também esse propósito de nos ensinar e de nos mostrar muitas vezes essas outras estruturas das plantas que a gente não consegue acessar o tempo todo, principalmente nos tempos atuais. Quando a gente olha para essa história, por exemplo, essa ilustração que é super antiga,
tem pelo menos aí um século e meio, né? A gente vai ver que nessa época as pessoas também não acessavam as plantas, porque eram os naturalistas, eram os navegadores, os cultivadores que faziam essas representações com a intenção de publicar livros, de publicar artigos para contar sobre essas plantas. E como as pessoas não conheciam, não tinha fotografia, um jeito que existia era: vamos desenhar, vamos ilustrar e vamos fazer de forma fiel essa representação. A arte botânica, ela navega por muitos cenários, ela navega por muitos lugares, ela permite que a gente possa acessar, na verdade, inclusive a nossa história como humanidade, né, de uma maneira muito interessante. Quando a gente olha, por exemplo, para essa ilustração do arroz, que a gente está tão acostumado, principalmente no Brasil, comer arroz quase todo dia, né, a maior parte da população. E a gente vê nessa figura, uma figura que aparece lá no canto, ó. Aquilo ali é o que a gente chama de flor do arroz, né? E o que é essa flor? Ela é uma flor que não tem pétalas, ela é uma flor que não é vistosa, não é colorida. Mas aí, a gente sabia que arroz tem flor? Quando a gente navega nesse universo das ilustrações, e não só das ilustrações, mas também das pinturas, né? Alguém até aqui citou a Margaret Mee, né? E como são inúmeros artistas que nós poderíamos tratar, aqui nós temos uma admiração bastante profunda pela Margaret Mee, que foi uma artista botânica que, de uma maneira fantástica, inclusive essa ilustração é dela, representou as plantas brasileiras, uma inglesa que morou no Brasil por pelo menos 30 anos e que trouxe essa possibilidade da gente conhecer, inclusive, a flora brasileira a partir das ilustrações que ela fez, né, e que são obras de arte fantásticas aí, que trazem à tona não só uma expressão artística, porque é neste lugar que a arte botânica navega. Na atualidade, em especial, mais do que apenas trazer a representação de uma planta, né, ela traz, e de forma fiel, a arte botânica ela navega com um papel bem importante, né? Quando a gente olha o trabalho que a Margaret Mee fez, essa ilustração é dela, né? E a gente tem uma outra aqui também de uma helicônia, que é bem emblemática da trajetória dela. O que representar ou fazer jornada da essência? Obrigado por citar aqui a Margaret Mee, né? Ela era apaixonada pelo Brasil e essa mulher trouxe grandes contribuições para a nossa história como país, porque ela foi para a Amazônia, esteve na Mata Atlântica, em outros territórios, ilustrando as plantas nativas do Brasil, com uma intenção: representar fielmente essas plantas. É neste lugar que ganha a importância a ilustração científica e a arte botânica. Imaginem vocês com os processos de desmatamento, de destruição dos ambientes naturais que a gente vem vivenciando ao longo dos últimos séculos, né? Isso não é uma coisa só de agora, isso é uma coisa que desde o início da colonização cada vez se torna mais intenso esse processo e mais agressivo. Quantas espécies de plantas e animais e outros seres vivos não desapareceram por aí? A ilustração científica, por ser fiel, né, o que ela traz de interessante para essa nossa história? Ela é como uma fotografia da natureza. Ela traz um registro histórico daquele tempo e daquele momento onde o artista está representando aquela biodiversidade daquele lugar, está representando as espécies daquele lugar, né? E é por isso que existe uma diferença entre a arte botânica, né? Aliás, a ilustração científica, né? E a ilustração ou a pintura artística. Por exemplo, eu dei aquele exemplo do pano de prato para vocês, né? Sei lá, de repente alguém lembra, vi lá uma azaleia, vou pintar agora a azaleia no pano de prato. Isso é super importante e isso é uma representação artística que a gente vai ter. Porém, a ilustração científica e o desenho técnico, né, especificamente, ele vai trazer à tona para a gente a possibilidade da gente ver quase que uma fotografia. Ele segue com rigor as formas daquela planta, ou no caso a gente está falando aqui de botânica, né, daquele ser vivo que está sendo representado. E, inclusive, é muito comum que nas ilustrações científicas a gente encontre algo que muitas vezes, quando é um trabalho artístico, a gente não enxerga, né? Quando ele é puramente
puramente, quando ele é não representativo, né? Ele não apresenta, como por exemplo folhas secas. Existe uma tendência, dependendo da intenção de quem está fazendo a representação, a deixar tudo esteticamente perfeito. Não estou generalizando, mas existe em muitos momentos da história, a gente vê que tem momentos e técnicas, e inclusive tendências artísticas, né, que vão trazer essa necessidade de aperfeiçoar as formas. Quando a gente está falando de uma representação científica, se tem um buraco na folha, esse buraco ele precisa ser representado, né? Se tem lá uma folha seca, essa folha seca ela está presente dentro desse processo. A gente tem aqui, vocês estão citando outros nomes, o meu objetivo hoje não é falar de nomes, né? Tem inúmeros nomes de pessoas que trabalham não só na atualidade com arte botânica, mas principalmente no passado. Eu citei o exemplo da Margaret Mead porque foi trazido, né, aqui o nome dela, né? E no caso, né, o Paolo Baobá Florestal está trazendo uma coisa bem relevante para a gente tratar também. A ilustração científica, né, ela é mais fidedigna do que a foto. Em muitos casos, né? Então vamos supor, se tira uma foto de uma planta que está ali na sua frente. Voltando para aqueles exemplos que eu estava mostrando para vocês um pouquinho antes, né? Se a gente pega uma ilustração detalhada, como essa daqui, por exemplo, da pimenta. Vocês estão vendo que aqui a gente tem a planta centralizada, né? Isso é um estilo, não necessariamente é sempre dessa forma. A gente tem uma planta no meio onde você tem flores, tem botões florais, a gente tem o fruto vermelho aqui embaixo, do lado do fruto vermelho a gente está vendo, na verdade, cortes desse fruto que permitem ao espectador dessa ilustração, a partir do momento que ele consegue fazer essa leitura, entender como que é a disposição das sementes dentro desse fruto. Né? A ilustração científica ela permite que a gente também caminhe por um lugar que, na atualidade, né, é a necessidade cada vez menor da gente coletar plantas. A gente consegue registrar plantas de uma maneira extremamente detalhada, como por exemplo, aqui vocês não vão ver talvez com tantos detalhes, né, mas embaixo de mim, um pouquinho embaixo, a gente tem uma representação, né? Inclusive tem essa coisa do preto e branco e do colorido. Em algumas épocas a gente vai ver isso de forma diferente, depende do ilustrador, depende da época. Eu estou aqui de uma maneira muito sintética, né? Trazendo um resumo, uma síntese desse tema, mas a gente vê aqui uma representação do embrião, na verdade de como que o embrião se forma dentro da semente. Do lado de lá a gente vê o estigma floral, que é uma parte da flor muito importante no processo de polinização, assim como a gente vê pétalas e os estames também, né? Então a gente consegue ver que é um desenho detalhado e que uma fotografia não é capaz de dar tantas minúcias e mostrar tantos detalhes. Às vezes textura, né, se perde. É claro que tudo se complementa. Hoje a fotografia é utilizada também. Quem trabalha com botânica sabe disso muito bem. Inclusive a importância dos guias de campo, os guias de identificação de plantas, que são todos com fotografia. Eles não usam muitas vezes ilustrações, né, porque facilita no dia a dia e para quem vai fazer um trabalho mais rápido reconhecer esses seres vivos ali no ambiente. Então a fotografia ela sim é extremamente relevante, mas é importante considerar, né, e trazer à tona que são formas diferentes da gente abordar, né, e da gente, na verdade, mostrar as plantas para as pessoas. E a ilustração científica, que caminha junto com a ciência, ela não só esclarece os termos técnicos, né, quando a gente olha, por exemplo... Deixa eu pegar essa daqui do louro. Quando a gente pega essa planta do louro, né? Olha a quantidade de detalhes que foi ilustrado nessa página, onde a gente consegue ver lá detalhes da flor, detalhes muito minuciosos da flor, vários ângulos da flor, né? A gente vê até uma situação bem peculiar lá embaixo, que são as anteras. Um detalhe de uma estrutura floral que é super pequenininha, difícil de ver, muitas vezes até com tanto detalhe assim a olho nu, é difícil de chegar nesse campo de observação, né? E a ilustração ela vai trazer à tona para a gente a possibilidade da gente enxergar isso com muito mais detalhes, né? É claro
isso é bastante, como eu disse para vocês, o tema é extremamente amplo, mas a intenção é sempre aproximar vocês do universo da botânica, aproximar vocês também de pequenos, acho que são pílulas, né, graduais do entendimento da importância das plantas para as nossas vidas, de trazer à tona também o trabalho dos cientistas, não só da atualidade, mas ao longo dos séculos, dos artistas, dos ilustradores. Hoje tem muita gente trabalhando não só com a ilustração técnica científica, mas também com a ilustração botânica um pouco mais aberta, né? Que a gente tem designers, tatuadores, a gente tem pintores, artistas de todas as camadas aí, trabalhando com o que podemos chamar de arte botânica, trazendo as plantas como protagonistas das suas criações, né? É importante que a gente valorize o trabalho dessas pessoas, que a gente também procure saber quem são os artistas que estão perto de você, independente de onde você mora, valorize o trabalho dos artistas, né, que estão por aí, valorizando também a flora do lugar onde você vive, né? Então, quando a gente vai perceber, né, o Pablo colocou aqui uma coisa bem importante, né? Inclusive, pode seguir lá o perfil dele, pessoal. É o Pablo Palhais aqui, tá? Vocês vão conseguir encontrar. Ele é um dos grandes ilustradores botânicos do Brasil, que ele colocou: nossa flora precisa ser mais valorizada e representada na arte, artesanato e etc. Por isso a importância de se conhecer. E sim, tem muitas formas da gente se aproximar da natureza. Hoje a gente está dentro de casa, a pandemia ainda está aí, é difícil muitas vezes se deslocar. Tem muitas maneiras da gente se conectar com esse mundo natural, e um deles é através da ilustração. E mesmo que você não tenha ali habilidades para ilustrar, que você não seja hábil nesse manifesto, né? Vale exercitar, vale procurar saber mais. Cito aqui também alguns perfis, como o da professora Cecília Tomasi, professora aqui da Escola de Botânica, que está sempre conosco, né? Por enquanto as nossas aulas ainda de ilustração vão depender das nossas atividades voltarem para o presencial, como eu disse para vocês no início desse encontro, mas em breve a gente vai ter as nossas aulas de ilustração, não só com a Cecília, mas com outras professoras e professores de volta também. E no nosso site, escoladebotanica.com.br, se vocês descerem a página, vocês vão encontrar um campo bem grande lá, tá bem destacado, tá? Onde vocês vão encontrar um campo de acesso para uma biblioteca fantástica de imagens, disponibilizada gratuitamente, que faz parte de um projeto internacional do BHL. BHL é uma sigla de uma grande biblioteca virtual, né, onde vocês conseguem não só acessar livros que trazem conhecimento científico, mas vocês conseguem também acessar um banco gigante de imagens e de ilustrações científicas, todas com acesso livre, permitido lá dentro, tá? Não são imagens aleatórias, mas sim são obras que foram escaneadas de livros importantes da história da ciência. Inclusive, todas essas ilustrações que eu estou mostrando aqui para vocês foram extraídas desse banco de imagens. Vocês conseguem acessar lá, só entra no site da Escola de Botânica, vocês vão achar lá, acesse um grande acervo de ilustrações científicas e navega. Vocês vão ter ali alguns anos para navegar, para conhecer o trabalho do passado, né? E vocês também vão conseguir, através das nossas redes sociais, cada vez mais, a gente tem divulgado o trabalho de artistas brasileiros, né? Dentro das nossas redes sociais. A nossa intenção é cada vez trazer mais o trabalho dessas pessoas para que vocês possam também acessá-los, né? Entrar em contato com esse universo. E a gente está dando início também, já na próxima semana, né? A gente consegue iniciar, ainda bem conseguimos nos organizar aqui, um projeto bem importante para a nossa trajetória, onde a gente vai fazer uma conexão direta entre a arte e a ciência. A ideia é que as plantas sejam protagonistas. Agora, a gente, além de falar de ciência, a gente vai falar também de arte dentro dos nossos canais, dentro das nossas redes. Para quem está perguntando, lá no site da Escola de Botânica vocês conseguem acessar, é mais fácil acessar por lá, vocês conseguem ir direto para o link, tá? Página inicial, escoladebotanica.com.br, vocês acham lá o canal para acessar o BHL.
Bom, pessoal, é importante que vocês continuem se cuidando, importante que a gente continue também se ajudando dentro dessa história, né? Então, protejam-se, vacinem-se, isso é muito importante. Se já tiver na sua vez, não perca a vez, vai lá, fica na filinha, receba a sua vacina. É importante que a gente se proteja dentro dessa nossa história. A arte e a botânica estão juntas e, se depender de nós, elas vão estar cada vez mais juntas, tá? Então, lembrar de novo vocês, nossos cursos semestrais vão ter inscrições abertas somente até o fim desse mês, tá? Só até a última semana de julho. Então, introdução à botânica, os usos das plantas, agro para paisagistas e botânica na cozinha. São 4 cursos de longa duração, onde a gente se encontra ali para falar sobre botânica, no caso do introdução à botânica, sobre a história das plantas, no caso do uso das plantas. No Botânica da Cozinha, a gente transforma nosso espaço ali de preparo do alimento num grande laboratório, né? Essa é a intenção. E a gente tem também o curso Agro para Paisagistas com o professor Gabriel Ked, que é um universo de investigação do que dá muito certo no jardim. Deixo aí o convite para vocês estarem com a gente em outras ocasiões, compartilharem sempre os nossos conteúdos, isso nos ajuda cada vez mais, ainda mais, eu não sei se vocês estão sabendo, o Instagram mudou a forma de fazer, de permitir que a gente chegue até outras pessoas, então cada compartilhamento que vocês fazem aí já nos leva para um monte de gente, quanto mais gente a gente conseguir falar sobre natureza, mais mudanças e mais rapidamente a gente vai ver as mudanças dentro desse espaço. Obrigado por estarem aqui, a gente se encontra em breve, nas próximas semanas, e qualquer dúvida, escoladebotânica.com.br e nos nossos canais também. Obrigado, pessoal, por nos acompanharem, por estarem aqui comigo hoje. Valeu, até a próxima!